Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma vez, Estamos aí para mais uma semana, né, de semana estudo. de estudo, né? Peguei da nossa leitura inicial de hoje, do livro Fonte Viva, capítulo 76, Fermento Espiritual. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com a qual influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente. Pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. As nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos pais. E aí mais adiante, o único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem, praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhes revela reto e limpo. É o caminho, né? E hoje, como nós vamos, de alguma forma, terminar falando em prece, né? Eu gosto muito das preces que o Arthur Valadares faz no início, porque ele faz com sentimento, é tão bonito, né? Aí eu copiei mesmo, tá? A prece que eu vou fazer hoje é uma prece que ele fez num estudo que ele fez sobre, que ele chama Trio de Auxílio, que é muito bom o estudo. Então ele diz o seguinte: que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, abençoe e envolva os nossos corações. Que a alegria do Evangelho possa pulsar e vibrar em nossa alma e que assim, nessa posição de humildade perante a vida, de sincera disposição em crescer e nos renovar com Cristo de Deus, possa encontrar a espiritualidade superior, o nosso coração aberto, a janela de nossa alma também aberta, a fim de que a luz, com todo o seu poder transformador, possa nos inspirar, possa nos retirar muitas vezes dos lugares em que temos estado de aflição, de angústia, de acomodação, que recebendo esse influxo do alto através dos nossos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, nós saímos todos daqui renovados, mais dispostos ao grande imperativo da vida. Sede perfeitos. Isto é, avancemos, rumemos à luz que nos espera. E como dizia o querido Leon Denis, na frase que é quase o seu lema, em latim, Sempera ascendeces, ou seja, sempre para o alto e sempre adiante. Esse é o nosso lema, uma vez que entendemos que somos espíritos imortais, peregrinos na terra, mas jornadeando rumo ao infinito. É com esse intuito que estamos aqui, mais uma vez, com alegria, e rogamos a Jesus que nos ampare a todos. Bonito, né? Nossa, linda. E ele faz isso tudo assim, sabe? Ah, sei. Aí eu Dia a pensei, gente chega lá. então, depois no final do estudo o pessoal vai entender por que eu li a prece, né? Porque eu fiquei com vergonha de fazer a minha, né? Então nós estamos lá, né? Nós estamos no miudinho, Mateus. Hoje vamos estudar o capítulo 12, versículo 29, que é baseado no estudo do miudinho de Uberaba, do Aloysio Elias. A gente faz o nosso estudo, né? Minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita, que a gente chama assim carinhosamente de miudinho. E é em relação ao nosso trabalho lá no Centro Espírita Francisco de Assis. Então, esse versículo 29, né, já faz parte dessa passagem que vai se iniciar com Jesus
curando aquele cego, mudo, endemoniado. E a gente tem como participantes, como personagens, né? A turba, né, que é a multidão, que chama, que fica lá muito empolgada, chama de Jesus, se refere a Jesus como sendo o filho de Davi. A gente tem também as intervenções dos fariseus, que são os doutores da lei, que falam que ele não é o filho de Davi, mas sim o Beelzebu, ou o chefe dos demônios. E aí Jesus se defende diante de uma plateia que existe a multidão, né? Existem os aprendizes, alguns melhores, outros que estão mais suscetíveis e que mudam um pouco, né, a sua faixa vibratória, e outros um pouco mais refratários. Jesus começa a falar então do reino de Deus, já que a princípio ele havia exposto sobre o triunfo de Satanás na nossa vida íntima. E quanto isso nos divide, né, e nos deixa vulneráveis. Em seguida ele começa a falar do antídoto. Qual é o antídoto? Que é o compromisso com o reino de Deus. E aí ele vai alertar que as nossas fragilidades é que nos levam a cometer esses equívocos, nos colocam em situação difícil perante as gerações futuras, que nós falamos no outro estudo, né? Que as gerações futuras é que vão nos julgar. Então a gente tem que imaginar que ao longo da vida a gente vai deixando, ele fala das pegadas históricas, né? Ao longo das civilizações, como caminhadas, como peregrinação, todas as pessoas que caminham deixam um lastro, né? Uma marca no solo, um rastro, e cada geração vai deixar a sua. Jesus diz que enquanto o reino de Satanás triunfar nos corações e o reino de Deus ainda não tiver tido a sua vez, essas marcas vão ficando ao longo do tempo. Então, e que haverá então um julgamento inevitável. Então, hoje em dia, nós nos horrorizamos com algumas coisas que as gerações passadas fizeram, né? Como a questão da Inquisição, da escravidão. E as próximas gerações também vão nos julgar por algumas coisas que a gente está fazendo hoje. Provavelmente, eu penso que seja na área do meio ambiente, dessas questões que nós vamos ter. Num momento de mais evolução, eles não vão entender como que a gente podia fazer o que nós fizemos, o que estamos fazendo com o planeta, né? É um julgamento histórico que com certeza vai acontecer. O próprio surgimento da pandemia também, né? O porquê ela surgiu, né? Por que ela surgiu? Vai ser também um marco, né? Então, ele vai continuar falando nesse versículo sobre a dinâmica, sobre o movimento para a gente superar essas fragilidades. Então, porque e também não é apropriado a gente usar, ele fala, né, a palavra maldade, porque lá no livro Boa Nova, né, naquele capítulo que fala da negação de Pedro, quando Pedro acaba de negar Jesus, ele se lembra de uma conversa que ele teve com o mestre, em que Jesus disse para ele que os homens não são propriamente maus, mas são mais fracos, frágeis, né? Então, Jesus está dando conselhos, mas ele nunca se impõe a nada. Ele está se referindo a processos de movimentos íntimos para superar essas fraquezas. Então, o versículo de hoje, Jesus continua aconselhando. Então, ele diz o seguinte, o versículo nosso é esse. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se o primeiro não amarrá-lo, e então saqueará a casa dele? Então, nessa narrativa típica ele fala, né, era típico nas narrativas daquela época, que eles usassem um exemplo de fazer uma pergunta, né? Então, Jesus está fazendo uma analogia, usando o que é muito concreto para nós, que é uma casa, né? A casa, os seus pertences, as coisas que a gente lida no dia a dia, mas o que ele está se referindo é mais para falar de coisas abstratas, ou seja, era comum que os rabinos usassem essas reflexões, e Kardec também fazia, Sócrates também, nós temos o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, Sócrates também usava muito essa técnica. Então, Jesus está perguntando de coisas da casa, né, dos pertences, mas se referindo às coisas abstratas. Então, esse questionamento é uma provocação intelectual que Jesus está fazendo. Então, vamos imaginar, né, a sua casa com todas as suas coisas, com as coisas que você
que tem para você um valor tanto financeiro, né, quanto afetivo, ou as duas coisas. Então, a casa é o seu porto seguro. Então, você imagina alguém que vai entrar na sua casa, seja, aí ele fala, pode estar vazia, mas se você estiver dentro, né, é pior ainda. É uma cena muito desagradável, né? Alguém entrar, te amarrar e levar os seus pertences, né? Que aí são as palavras que nós vamos estudar hoje, né? Entrar, apoderar-se, amarrar e saquear. Né? Mas Jesus não está falando de nada de algo material, está falando de casa ou joias, não. Ele está falando da nossa casa mental, das nossas conquistas e valores espirituais. Ou seja, o que a gente vai estudar hoje é a influência espiritual que exercem sobre nós, né, dentro da nossa, como que a nossa casa mental está frágil, embora a gente seja, não, ele fala, é um homem forte, né? Ele fala assim, como que um homem forte? Se o homem for forte e ele estiver bem, como que o homem vai entrar? O processo, né, o assalto, né, desses valores espirituais, essa invasão que vai minar as nossas defesas. Então, quando nós falamos também dos demônios, né, que nós falamos de Beelzebub como chefe dos demônios, não como uma entidade em si. Falamos dos vícios, que são os 7 demônios, mais o medo, que é o 8º, que aí vem, né, tem um vício nosso que é mais forte em nós, e aí ele chama os outros. E aí vem o medo, e aí por causa do medo que a gente geralmente acaba... E aí nós somos os nossos próprios adversários. Então, até agora, ele falou muito sobre isso, né? Sobre nós mesmos, sobre cada um ser adversário de si mesmo e das coisas internas. Mas nesse estudo de hoje, nós vamos falar do malfeitor externo, aquele mal que vem de fora, que existe, né? E que é uma influência que pode ser tanto positiva ou negativa, mas assim, de alguém assim, de encarnado, né, ou desencarnado. A gente tem que pensar em estudar essas influências. Então, esse versículo, ele sugere vários caminhos, né? Mas a gente resolveu analisar essa influência negativa, né? Que é um tema muito debatido, né, na doutrina em si, né? Nós usamos muito, né? Toda hora alguém está falando, fulano está obsediado, aí isso é obsessivo. Esse processo obsessivo é muito comentado, né, dentro existe esse problema de autossugestão, de autoobsessão, mas a gente geralmente mais fala dessa parte, né? E a gente tem também essa ideia, ele fala da quantidade de espíritos, né? Emmanuel se refere aos espíritos vinculados à Terra como uma faixa de 28 bilhões. Então, se a população encarnada hoje são 7 bilhões, eu vi na internet que em 2100 a previsão é de que tenha 10 bilhões de encarnados. Mas, quer dizer, se tem 10 e 28, é em torno de 20 bilhões. No livro Escutando os Sentimentos, do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermâncio de Foucault, ela fala o seguinte: em tempo algum no orbe terrestre tivemos mais que 1/5 de sua população em processo de reencarnação. Reencarnar é oportunidade rara e disputada. Há corações que nos últimos 40.000 anos estiveram no corpo menos de 20 vezes. Então, a gente tem que pensar... quando eu li isso aqui, da Hermâncio de Foucault, eu fiquei muito chocada, né? Porque como é importante. Quer dizer, em 40 milhões, né? 40 mil anos, tem espíritos que só vieram 20 vezes. Então, é uma oportunidade muito rara. E a gente fica aqui achando que está no parque de diversão. Achando que é só festa. Né? E deixando que espíritos... Curtir a vida, né? Curtindo a vida, quer dizer, e achando que esses espíritos que estão, né, essa nuvem de testemunhos, porque é imenso, pensa bem, é muito espírito desencarnado em relação a espíritos encarnados.
E todos eles influenciando a gente em volta, né? Mas tudo dentro do quê? Da sua faixa vibratória. Então, isso que é muito grave isso, né? Por isso que é importante a gente pensar, né? E a gente não tem como muito perceber isso. Não é uma coisa que a gente percebe. Os nossos 5 sentidos não são capazes de perceber. Você não fica o dia inteiro assim. No dia que você vê, né? Ele vai até falar na hora que quando você vê a questão do livro dos Espíritos, você fica assustado com aquilo, mas normalmente, diariamente, você não pensa nisso, né? Também se você for ficar pensando o tempo todo, você fica louco, né? Mas essa Mas a influência... visão que a gente tem é que nós somos os únicos a controlar, né? Que não existe essa influência dessa forma que ela acontece, né? Verdade. E é muito interessante quando ele fala lá na 459 do Livro dos Espíritos, né, que dá uma ideia até errada. Eu ainda estive pensando sobre isso depois que o Luiz falou mesmo. Né? Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Aí tem até alguma tradução que muda, né? Ao invés de ordinários, fala frequentemente são eles que vos dirigem. Porque quando fala de ordinário, dá uma sensação que existe uma violência em relação ao livre-arbítrio que a gente tem, né? E na realidade não é nada disso. É para mostrar assim, que é uma influência muito grande, mas que a tomada de ligação para essa influência vai ser sempre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente, como que a gente age, né? E o foco está sempre dentro do quê? Da questão do pensamento. Porque é interessante você imaginar que essa é uma questão que a maioria das pessoas, pelo menos os espíritas, sabe responder de cor. Todo mundo sabe ela. São duas questões, né? Aquela da consciência, qual o melhor... acho que são 3, né? Onde está escrita a lei de Deus na consciência, qual é o nosso melhor modelo? É Jesus, modelo e guia Jesus. Quer dizer, bastava essas 3, né? Para a gente ficar mais atento. E a 886 também, da caridade, que todo mundo fala, né? De cor. Então, a gente sabe isso tudo de cor e salteado, mas no dia a dia, na nossa vida, não funciona, né? Não é o que a gente realmente vive, né? A gente... É lógico que não é para você ficar assustado, mas é para ficar atento, né? Mais atento, né? E é porque é interessante... É só para deixar de encarar a vida como um parque de diversão, uma brincadeira, que não é. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. É uma escola, né? Um hospital, para que a gente adquira um aprimoramento em termos de evolução, né? Que a gente tem que seguir, avançar, não é ficar paralisado. E a gente acha que não. Até a gente, Rita, que é espírita, eu vejo muito assim. A gente começa a adquirir consciência, aí você começa a produzir um desculpismo para você mesmo, que você fala assim, na próxima eu faço, sabe? Como se fosse uma coisa que você pode adiar, né? Tem o direito de ter um pouquinho de lazer, um pouquinho de não sei o quê, um pouquinho de responsabilidade. Porque o que é verdade é que desde que a gente começou esse estudo, a gente cada vez vai percebendo mais o quanto nós ainda somos fariseus, né? Eu, às vezes, me sinto assim, a própria patricinha romana mesmo, né? Com os meus desejos, as minhas necessidades, algumas coisas ou com a minha covardia mesmo, de não ter coragem de ir contra algumas coisas, né? Então, a gente não tem, assim, essa... eu acho que não pode ficar cobrando demais, mas também você tem que ter consciência de que tem algumas coisas que não era para ser do jeito que é. Agora, essa questão aqui da 459, muitas pessoas leem como diz assim, então os espíritos influenciam e eles mandam na gente. Não é isso. Né? Isso que é pior, porque aí vem a questão que o Aloysio fala, mas tem alívio, quando fica mais assustador,
quando você se lembra que existe um livre-arbítrio. Então, não é que eles estão influenciando. Influência não significa determinismo. Ah, você não pode falar assim, ah, não, eu fiz porque o espírito me influenciou. Não é? Ele influenciou, por quê? Porque você afinizou, sintonizou. E aí, alguns, eu gosto muito dessa frase, que fala assim, os espíritos não são invasores, eles são convidados. Então, você Quem que você convida. deve estar deixando entrar na sua casa mental? Eles nem são, quer dizer, ele vai entrar, por que ele vai entrar? Porque você deixou a porta aberta. Deixou a porta aberta. Você não trancou a porta. Se você deixar a porta trancada, ele não vai entrar. Né? Então, a gente tem que... então, é o que ele fala daquele do forte... Existe um forte Apache, é como se fosse um forte Apache. Existe uma defesa. Se você não teve uma defesa boa, é plenamente evitável. Você pode evitar. Mas, como é uma coisa muito sutil, também, né? Mas é tudo uma questão... O livro Mecanismo da Mediunidade, o capítulo 23, que fala de animismo, que fala da semelhança das criaturas, ele diz o seguinte: somos necessariamente impelidos a reconhecer que se os vivos da Terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível, pela impraticabilidade do ajuste mental. Então, eles só nos influenciam e só estamos nos comunicando por eles que estamos dentro da mesma faixa mental, pelo menos parecida. Então, o que a gente tem que tentar fazer é uma média, né? De pelo menos a gente ter, porque a gente não tem assim condição de ir para né, no próprio livro do André Luiz, Nosso Lar, lembra? Ele não podia ir onde a mãe dele estava. Ela que tinha que descer. Então, existe um movimento de descida. Mas para você subir e entrar em contato com o espírito superior, eles que têm que fazer um esforço de chegar até você e você elevar um pouquinho para poder chegar e se encontrar ali em algum lugar, né? Então, essa influência, né, vem para a pessoa resistir, é um processo de resistência, que é para a gente se fortalecer. No Mas próprio estudo de domingo, né, teve uma frase que ele falou, né, porque estava estudando o passe, que estuda muito essa questão de sintonia, né? Renovemos o nosso pensamento e tudo se modificará conosco. Então, é a responsabilidade que a gente tem. Com o que eu estou sintonizando, o que eu estou deixando entrar, quais são as minhas escolhas, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que estar se perguntando sempre, né? Ele entra depois na questão 464, né? Da influência dos espíritos. Deixa eu só pegá-la aqui. Mais deixa fácil eu só ler, lembrar aqui, que, já que você falou do mecanismo no domínio da mediunidade, no próximo capítulo que nós vamos ler, eu estava lendo hoje, ele fala o seguinte, que ele tem uma pergunta, que eles falam assim, mas que eles estão atendendo uma pessoa, então ele pergunta se aquilo vai resolver, se vai ter uma solução. E aí eles falam que não vai ter. Aí ele fala, então por que, para que o intercâmbio, então? Se não vai resolver, se não vai dar uma solução. Aí eles falam assim, ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto, em grande número, serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual. As entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrestre. Então, para eles também é um treinamento, vamos dizer assim, né? A gente tem que entender que esse intercâmbio tanto é bom ou ruim para nós, quanto para eles. Não é? Você achou aí? Na 464 fala, né, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito. E os espíritos respondem, né, estudai o assunto. Os bons espíritos só aconselham bem,
cabe a nós distinguir. Então, dentro desse intercâmbio que se estabelece, né, o que a gente tem que estar? Se a gente sabe que acontece, muito mais do que a gente possa imaginar. Então, a gente o tempo todo tem que estar muito atento àquilo que a gente está fazendo e que tipo de sintonia e afinidade que a gente está alimentando, né? Eu vi um estudo também que falou assim, que é muito fácil da gente... ele fez uma comparação entre as abelhas e as moscas. Que os espíritos superiores, eles são como as abelhas. Eles polinizam, né? Então, alimentam bem. E a mosca, não. A mosca é o contrário. O que a mosca azul faz, né? Desorganizada, né? Ela é desorganizada e fica ali, né? O tempo todo causando mal, né? Trazendo transtorno. E aí ele fala assim, como que é fácil de distinguir? Porque o bom espírito, ele só vai, a influência vem, ele te aconselha e fica aguardando a sua decisão. Agora, se uma ideia é como se fosse um pica-pau que fica ali o tempo todo, aí você pode saber que martelando, né? Aquele um martelando na espírito sua ideia, né? martelando. Por quê? Porque um espírito superior, ele não violenta o livre-arbítrio. E quem violenta o livre-arbítrio são aqueles que estão nessa faixa etária. Então, eles vão ficar martelando a ideia ali. A gente estudou muito isso quando a gente estudou mecanismos da mediunidade, né? Da questão da ideia fixa. Então, se uma ideia fixa está surgindo, você tem que parar, examinar, né? E ver quais as sugestões que estão surgindo ali. E o Aloysio fala muito, né? Deixa congelado, uma noite de sono, né? Tenta... Ainda fala de sono ou de insônia, tanto faz. De De sono é melhor, insônia, porque né? você tem De mais, sono. né? Mas aí eu também pensei, se você for dormir, se você dormir, mas dormir com ideias sem fazer uma prece atravessada, você também não sei onde você vai, não, né? Por exemplo, eu me lembrei muito da questão da raiva, quando ele fala disso. Porque, por exemplo, acontece alguma coisa que te provoca um sentimento, essa emoção de raiva, né? Porque o Marlon Reiki está trabalhando a raiva, eu estou entendendo bem essa questão. Entendendo? Não, procurando entender, né? Então, você está com raiva. Aquele momento de raiva é um momento que você tem que... Pode botar para fora, mas você tem que... Se vier, é o que ele está falando aqui, se vier um pensamento para você cometer uma violência, fazer alguma coisa intempestiva, sem pensar, não é um bom influência. Um bom espírito vai te intuir a parar, a pensar, a ter uma noite de sono, a não falar naquele momento, a trabalhar aquela emoção para poder colocá-la para fora, sim, não é para guardar, mas colocá-la de uma forma melhor, mais equilibrada. Eu gosto muito de escrever, sabe? Assim, quando tem alguma coisa me incomodando, nem é para mostrar para os outros, nem é para passar, não. Mas é porque a hora que você escreve, aquilo, a sua raiva já sai um pouco, sabe? Já dá uma melhorada. É como se você estivesse contando já para você mesmo. E aí você vai, ali você já vai, aí você vai mudando aquele texto. Não, assim não tá bom, essa forma não tá legal. Você ainda tem alguma, sabe? Que nem ele falou aquele dia, né? Questão de tempo, questão de tempo, sabe? Você vai trabalhando aquilo na sua mente, vai pensando naquilo de outra forma, vai enxergando que o outro talvez não enxerga como você. E nisso você vai acalmando a mente, né? É uma questão de acalmar mesmo. E quando você acalma e começa, aquilo vai diminuindo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes até uma pessoa encarnada, se você está com alguma situação que você tem que resolver, e você está falando, e a outra fica quieta, também é perigoso. Porque diz que quem cala consente, né? Então, quando você cala diante de uma coisa que o outro está falando,
já fica subentendido que você está concordando comigo. O silêncio também eu acho uma coisa perigosa diante de uma situação. Às vezes a pessoa não quer se envolver, mas também ela tem que tomar cuidado porque ela pode estar dando um suporte para aquilo, para aquela situação que talvez não fosse a melhor forma de resolver. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente é muito vulnerável, né? O André Luiz tem uma frase a respeito da irritação, né? Nunca te preferirás de preferires o silêncio e a meditação nos momentos de irritação. Então, essa parada que a gente tem que dar quando a gente está com o pensamento desgovernado, né? Quando a gente tem dúvida, ele fala também, o Emmanuel fala, na dúvida, abstente, que às vezes você está tão em dúvida, tão em conflito, dá uma parada, espera um pouco, faz uma prece, né? Quebra, porque a prece, o que ela faz? Ela vai quebrar essa sintonia com os espíritos inferiores e aí vai te dar a possibilidade de elevar um pouco, né? E quando você se eleva, você fica mais suscetível de receber a influência positiva. Só que a gente é atrapalhado, você vai fazendo tudo passando por cima, né? E aí a gente, na maior parte das vezes, toma as decisões erradas que comprometem. Quantas vezes nesse momento de irritação, igual você falou assim, se você vai escrever uma carta, tem até um caso, eu não estou lembrando agora bem assim, que alguém ficou com raiva e falou, não, vou escrever uma carta, naquela época que ainda se usava carta, né? Para responder. Aí ele escreveu a carta. Aí no segundo dia ele falou, não, deixa eu dar uma leitura aqui. Aí ele releu, já viu que não estava legal. Só sei que ele passou 5 dias, no final de 5 dias ele rasgou e falou, não merece resposta. Então, assim, se a gente aprendesse a fazer mais isso, né, com os nossos pensamentos, parasse de agir assim, na precipitação, né, na correria, eu acho que a gente ia conseguir ter mais equilíbrio. E hoje em dia, então, com essa velocidade, né, de internet, de Facebook, de WhatsApp, as pessoas... Eu, por exemplo, eu criei para mim um grupo que chama Eu Mesma. É eu mesma mesmo, só tem eu no grupo, entendeu? Então, quando eu quero fazer alguma coisa, guardar para mim, eu ponho e eu passo para esse grupo, entendeu? Porque é só eu que estou lendo, não tem mais ninguém. Às vezes fica lá uns dias, às vezes eu mando, às vezes eu nem... Às vezes é até, nem coisa muito séria, às vezes é um estudo que eu vi, alguma coisa que eu... isso aí acho que seria legal para essa pessoa ouvir. Essas coisas que a gente acha, né? Que não é para você, que é para o outro, né? A gente faz muito isso. E aí, na hora, eu não estou com muita coragem de mandar, eu acho que melhor não, tal, aí eu não mando. Mas aí eu mando para mim mesma. Depois eu vou lá, ouço com calma, tal, aí ou eu deleto, ou eu acabo mandando, mas é um tempo que eu me dou para refletir sobre isso, entendeu? Sobre o que é. E tem um texto legal, que até uma vez eu estudei lá no centro, que é do livro Senda para Deus, a lição número 3, chama SOS, do André Luiz, é muito bom. Então ele fala assim, que a existência é comparável ao firmamento que nem sempre tá bonito, né? Aquela questão, né, que tem dias que está melhor, é igual aquela tempestade, né, de que Jesus, né, acalma a tempestade, que Jesus está dormindo, a gente deixa Jesus dormir e aí passa aperto, né? Então ele fala assim, dias sobrevêm nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso, estabelecendo o agaceiro de lágrimas. Raios de angústia varrem o céu da esperança. Granizos de sofrimento apedrejam os sonhos. Rajadas de calúnia açoitam a alma. Enxurrada, carreando maledicência, invade o caminho, anunciando a subversão. Multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino em que nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Entretanto, a facilitação de cada problema solicita 3 atitudes essencialmente distintas, tendendo ao mesmo fim. Aí ele vai falar que é o SOS, né? É o silêncio, a oração e o serviço. O silêncio diante do caos.
a oração frente ao desafio e o serviço perante o mal. Se a discórdia ameaça, façamos silêncio. Se a tentação aparece, entenebrecendo a estrada, recorramos à oração. Se a ofensa nos injuria, refugiemo-nos no silêncio. Toda perturbação pode ser limitada pelo silêncio até que se extinga o núcleo da sombra. Toda improbidade mental desaparece se lhe antepomos a luz da oração. Todo desequilíbrio engenhado pelas forças das trevas é suscetível de se regenerar pela energia benéfica do serviço. O trânsito da vida possui também sinalização peculiar. Silêncio previne contra o perigo. Oração prepara a passagem livre. Serviço garante a marcha correta. Em qualquer obstáculo, valer-se desse trio de paz, discernimento e realização são assegurar a própria felicidade. SOS é hoje o sinal de todas as nações para configurar as súplicas de socorro. E na esfera de todas as criaturas existe esse outro SOS, irmanando silêncio, oração e serviço, como sendo a síntese de todas as respostas. Mas como é difícil a gente agir dessa forma. Quer dizer, diante de uma situação de turbulência, você fazer silêncio, fazer uma prece e servir. Mas o problema é que começa com o silêncio, que ele é o mais difícil de fazer. E se você não fizer o silêncio, o resto você não faz mais. Não é? É um caminho. Que se você escolher o outro, você não volta mais para esse de jeito nenhum. Como é que você vai orar se você não fez silêncio? Como é que você vai servir se você não orou? Então é uma questão muito complicada, né? Muito complexa mesmo. No livro Roteiro também, capítulo 28, eu achei muito interessante que ele fala que a mente é o nosso ponto de conexão. E que o roteiro, a gente tem que ter um roteiro para as nossas realizações mentais também. Do mesmo jeito que a gente faz um planejamento em termos de matéria, aí você tem que buscar uma renovação idealística, né? Qual é o seu projeto de vida? Esse projeto de vida, aquilo que eu penso, está me aproximando de Jesus ou está me afastando dele? Ou esse projeto é só em termos materiais? Então, que a gente consiga estabelecer um roteiro. E aí ele fala que quais as coisas que seriam importantes nesse roteiro, né? É o estudo constante e persistente, porque qual que é o nosso erro? Que a gente lê, mas a gente faz da leitura e do estudo, não trabalha com ele como se ele pudesse renovar nossos ideais. Então, em cada leitura que eu fizer, eu tenho que entender assim, qual a aplicação desta leitura na minha vida. Então, o estudo tem que estar muito focado nisso. Depois do estudo, ele fala, né, que a bondade operante é você ser útil para alguém. Tem sempre alguém do seu lado que está precisando de ajuda. Então, se a gente voltar esse olhar para o outro, que a coisa funciona melhor. A outra também é a fé ativa. Não é essa fé só de você ficar em oração, achando, né, que as coisas vão ser resolvidas. Né? É a fé ativa, botando todo aquele raciocínio que você adquiriu através do estudo, da bondade operante, do conhecimento, na integração com o outro, você fazer daquilo, né, o seu dia a dia. Aplicar, né, na vida. Então, eu achei interessante quando ele fala assim, renovação idealística. É renovar mesmo os nossos ideais. Qual o meu projeto de vida, o que eu quero para a minha vida e o que eu espero. Até então, a gente só tem feito o projeto para a vida material, mas e a vida espiritual? Como que vai ser?
E aí o Aloysio lembra a gente também, né, na questão do examinar, é aquilo, eu tenho que entender que eu sou um espírito eterno, eu não estou aqui só de passagem. Existe uma responsabilidade minha aí. Lembrei daquela passagem que o Alberto Almeida publicou também, o Rita. Quantos antepassados Nossa, foram muito precisos, interessante né, aquilo, né? para a gente estar reencarnado aqui? Eu acho até que Quantas eu anotei aqui em pessoas? algum lugar. Isso eu acho aqui. Eu Parece que são anotei. 128, São, né? são quatro, 400? É 400. em onze Gerações. gerações dá 4.000, mais de 4.000 São ancestrais. 4.000, né? Porque vai sempre dobrando, né? Nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 9, 8, aí vai dar 16, 32, aí vai falando hectavós, ele vai por N avós, É. então vai dar 100, no fim dá 128. Mas depois no final ele fala que depois no final são mais de 4.096, se eu não me engano, ancestrais em 11 gerações. Quer dizer, olha, e cada um, quer dizer, eu fiquei pensando assim, se um deles desistisse ou mudasse de caminho, de rumo, escolhesse um outro rumo, você não estaria A aqui. gente não estaria aqui. Você não estaria, você não seria você, você seria, sei lá o que você seria, você nem, né? Você não estaria. Então, essa gratidão, esse agradecimento que a gente tem que ter, né? E a questão que eu achei muito importante ele falar, nessa questão de você fazer o silêncio, de você fazer uma leitura, né? Ele dá um roteiro aqui, né? Um lema. Você fazer uma leitura, você fazer silêncio, fazer a prece, mesmo que seja uma prece assim meio mecânica ou rapidinha, né? Que você tem hoje, e aí hoje é engraçado que hoje eu vivenciei exatamente isso, até meio sem perceber. Só quando eu cheguei em casa que eu me dei conta com a novatinha que estava lá, porque ontem já fiquei preocupada que ela chegou ontem, não estava querendo dormir, não quer. É normal, né? Esse processo do idoso que chega. E hoje a hora que eu estava lá e ela não queria comer, não queria comer, não queria comer, muito chorosinha, e a funcionária lá tentando dar a comida. E aí eu fui lá, eu saí dali, fui lá na secretaria te chamar, falei assim, vou ver quem sabe a Nuzela consegue. Assim, fiquei aflita, sabe quando você fica aflita com o negócio? Meu Deus do céu, ela precisa comer, ai meu Deus, ela podia comer. E ela só batendo e não queria comer de jeito nenhum. O caminho que eu fiz para ir até a secretaria, eu fui pensando, ai meu Deus, não foi nem uma prece, sabe que não foi uma prece? Foi só assim um desejo mesmo. Falei assim, ai meu Deus, ela podia comer, né? Tão bom se ela comesse. E aí eu fui na secretaria. Quando nós voltamos, acho que a gente Já demorou um estava pouquinho, comendo. ela já estava comendo, já estava no meio do prato. Quer dizer, foi uma prece mal feita minha, nem lembrada. Mas a hora que eu cheguei em casa, eu lendo o texto aqui, eu falei, poxa, eu fui atendida sem perceber. Sabe, assim, mas eu fiquei numa alegria, nunca, né, a gente fica numa alegria quando isso acontece, porque, principalmente porque a gente já está vendo que nós sabemos o que vai acontecer, né? Ela não sabe ainda. Nós sabemos que daqui uns dias ela vai estar bem, ela vai se adaptar, se Deus quiser, vai melhorar, vai evoluir e vai ficar, a gente espera que seja assim, né? Vai ficar melhor para ela. A gente sabe que ali é um lugar bom. Ela não sabe ainda, né? Então a gente tem esse sentimento, né, de que a gente quer acolher, mas não consegue. Então eu achei assim, gente, que bom que ela comeu, mas eu fiquei tão alegre dela comer, mas tão alegre. E aí a gente, nas mínimas coisas, se a gente parar de observar, a gente vê como é que o poder mental é capaz de influenciar. Só que você, na maior parte das vezes, o que a gente faz? A gente vai fixa no negativo, naquela ideia fixa, como se não existisse uma possibilidade maior. E é aquela coisa, a gente vai ser influenciada pela abelha
que é a polonização da vida, ou pela mosca azul, né? Que é o símbolo da nossa própria morte, da estagnação. Então, quanto que a gente... Porque a sintonia espiritual, quando o Evangelho fala, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, mas será que a gente acredita nisso? Será que a gente acredita na influência espiritual? Aí você pega o Evangelho lá, desde a origem, né? Os sonhos que José teve, né? Do anjo, como que ele esteve aberto à influência positiva para que o cristianismo desenvolvesse do jeito que desenvolveu entre nós. Você já pensou se o José não acreditasse no sonho? Achasse que aquilo era uma bobagem, né? Então, o quanto que a influência espiritual está sempre presente, mas a gente tem que entender que quem vai ligar a tomada somos nós. Né? A sintonia vai se estabelecer a partir de nós. A energia está ali, né? Se você enfiar o dedo, leva choque. É. Né? E a gente mas se você não enfiar o dedo, não vai acontecer nada, né? Então, ele vai falar, né? Aí ele fala do passe também, né? Que ele fala na questão da necessidade, que mesmo que depois que você fez uma prece, você ainda tem as suas fragilidades. E que então você pode buscar o recurso do passe. Então ele fala que primeiro você tem que ter a humildade de reconhecer, eu realmente tenho, porque como essas coisas são muito sutis, né? Essa influenciação às vezes inicia de forma muito sutil, a primeira coisa é você reconhecer. Qualquer doença, né? Quando você reconhece que você está doente, ou um vício, né? O próprio vício, aquelas coisas, primeiro é a humildade. Reconhecer que você tem o problema, que a coisa está acontecendo, aí fazer o silêncio, fazer uma prece, nem que seja mecânica, mas ainda assim, mesmo que você consiga fazer a prece, que você procure o recurso do passe. É onde ele vai falar, né, que as casas espíritas deviam ter turnos, né, devia ter mais horários, né, na hora do almoço ou cedinho, das pessoas poderem, por exemplo, ir lá tomar um passe antes de ir para o trabalho, ou tomar um passe na hora do almoço. Porque o passe é um recurso, né, se bem utilizado. Eu acho que também tem que ter muito cuidado, porque existe muito esse passe nessas casas espíritas, que as pessoas vão lá, às vezes sem necessidade de tomar. Tem os dois lados, eu vejo. Primeiro, pessoas despreparadas para dar o passe. E pessoas despreparadas para receber também. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Porque o passe é uma coisa muito séria. Esse capítulo que nós estudamos, o último capítulo que nós estudamos lá no domingo, eles até falaram, né? Vamos estudar de novo. Vamos fazer um episódio especial só para estudar, porque é um capítulo muito importante do domínio da mediunidade. Porque você vê como que o passe pode ser bom, como pode ser inócuo também. Ele não pode ser um placebo. Ele é remédio, né? Ele altera a energia, ele é uma coisa muito séria. E a gente vê nas casas espíritas, na hora do passe, quem vai dar o passe? Aí o cara está lá, eu vou. Não pode ser desse jeito, né? E a pessoa está lá na frequência também, acho que eu vou tomar um passe hoje. Não é assim que funciona. Então, o passe é uma coisa assim que tem que ter uma seriedade, né? Uma coisa mais de entendimento. Num dos livros do André Luiz, que eu não vou me lembrar qual agora, que fala sobre o passe, ele fala justamente isso, que entre nós, os encarnados, ainda se, dada a nossa inferioridade, ainda se trabalha com a boa vontade dos passistas. Mas no mundo espiritual, os passistas são técnicos, eles têm todo um estudo de manipulação do estudo, né, de manipulação fluídica. E aí é aquilo que você falou, nós estamos muito despreparados, porque eu vou para a casa espírita, eu não me conscientizei assim, eu sou um passista
e que eu preciso ter toda uma disciplina em relação ao trabalho. Aí eu fico lá, fico assim, não sei se eu vou dar passo, não sei se eu estou bem, não sei. Por quê? Porque a gente é incapaz de analisar assim, eu estou indo para o centro, mas eu tenho as influências espirituais. Enquanto trabalhador, eu vou receber uma cota de influência espiritual. O que eu vou fazer com essa influência espiritual? Eu vou me deixar levar por ela? Ou vou assumir a minha parcela de responsabilidade junto ao trabalho e me entregar a ele? Porque o médium que vai para uma reunião mediúnica, por exemplo, às vezes ele fala, não vou porque eu não estou sentindo bem. Mas você não está se sentindo bem porque você teve uma causa orgânica realmente, comeu alguma coisa, está apresentando uma doença, ou você está se sentindo mal porque você está sendo preparado para receber um espírito e já começa a sofrer essas influências. Então, falta muito estudo, falta muito discernimento e até boa vontade. Porque se eu escolho ser um passista, eu tenho que entender que aí eu vou ter que ter uma disciplina maior em relação ao trabalho. Que a minha responsabilidade é outra. Ao sentar lá, assistir a palestra, que a minha responsabilidade tem que ser de acolher realmente os espíritos para que os espíritos possam ajudar aqueles outros. É o que essa questão do Livro dos Espíritos fala, né? Estuda o caso. Olha lá. O que você está pensando? Como é que está a sua atitude? Qual é que tipo de espírito que está te aconselhando? Que tem alguém te aconselhando. Isso aí não existe essa possibilidade de você estar pensando sozinho. O pensamento não é só seu nunca. Isso não existe. Existe sempre uma influência. E ela é boa ou ruim. A lei de reciprocidade é o que rege o universo. Exatamente. Aí ele vai falar do livro Missionários da Luz, né, o capítulo 5, Influenciação. O André Luiz e o Alexandre estavam numa reunião de uma casa espírita, né? Aí ele ainda faz a simulação. Vamos pensar, né? Que eu lembrei da nossa, né? Nós estamos aqui, estamos bem, estamos maravilhoso, estamos lá tudo em sintonia, né? Mas e a hora que você sai? O que você faz a hora que... Vamos dizer, nós estamos estudando, nós duas aqui, ou até mesmo, vamos dizer, o pessoal que vai assistir na segunda-feira, assistiu, né? Falamos do passe, falamos da sintonia, falamos da influenciação, tal. A hora que acabar, que você desligar, o que você vai fazer? Para onde você vai? Eu aqui, por exemplo, quando eu termino, vou ser sincera, eu já começo o próximo. Primeiro eu faço toda a preparação para já, porque eu já posto, já saio postando na internet e já coloco lá separo, né, os textos para poder colocar na descrição do vídeo e tal. E aí eu procuro ir dormir, porque se ficar acordado, às vezes é até uma fuga, né? Vão dormir. Eu dou sorte que aqui, a hora que eu acabo, eu estou sozinha. Geralmente meu filho está em Juiz de Fora e ele também fica quietinho lá no quarto dele. E o Lingo também vai dormir. Mas se tiver alguém para te distrair, para te chamar, vamos fazer outra coisa, vamos assistir um filme, vamos, se tiver mais gente na casa, vai te desviar. Isso aí você pode ter certeza. E aí, né? Não que seja coisas erradas que você vai fazer, mas depois do estudo, né? É bom que você faça uma reflexão sobre tudo, né? Sobre o que está acontecendo. Então, ele está falando isso, que o pessoal acabou a reunião, né? Esse capítulo fala da influenciação, capítulo 5 do Missionários da Luz. Que as pessoas saíram de lá e é o perigo, eu acho que é esse que é o perigo de uma reunião, de uma palestra, quando quem sai da palestra, que a pessoa sai lá maravilhada. Nossa, que foi muito bom, está tudo muito maravilhoso, que delícia que foi a palestra, que bom que nós estivemos aqui, né? Mas ele fala assim, que já lá, e aí já estão do lado de fora, né? Notava agora a diferenciação do ambiente, porque eles saem ali na rua, e aí o Aloysio fala, né? Os espíritos vão com eles até a porta, não é? É como se você recebe uma visita, na hora que a visita vai embora, você acompanha ela até na porta. Então é o que os espíritos estão fazendo. Cá fora, porém, o ar pesava. E aí o Luísio fala assim, não, mas espera aí, o André Luiz está falando de respiração, de ar que ele respirava.
Não, ele está falando da vibração pesada, da energia, que ali fora, embora todos estivessem lá muito bem, parecendo muito bem, já existia ali uma fumaça, né? Um ambiente de fumaça que estava incomodando a espiritualidade. Acentuara-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua, não é? Quando as pessoas pensam e sentem, elas emitem, né, esses poluentes vibratórios na via pública. É igual um carro cuspindo uma fumaça. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Então, é o que aí ele vai falar, né, o Aloysio, que é interessante que a gente sempre saia de casa, que a avó dele falava isso, né? Sair com o corpo fechado. Sair, fazer uma prece, se preparar, porque o ambiente da rua é outro ambiente. Às vezes você está em casa, sua casa é seu porto seguro, se você faz o evangelho no lar, que você tem uma mente mais, você faz estudos, não é? Que você tem um ambiente agradável, você ir para a rua é um risco, porque no ambiente da rua tem as outras vibrações que não... Às vezes, até ele tá a comparação, né, do shopping, né? O shopping pode ser lindo, maravilhoso, né, com ar-condicionado, mas a ambiência que está ali, as pessoas que estão ali, o que elas estão pensando? Qual é a somatória, a média da soma de todo mundo que está ali? Então, às vezes a vibração está densa, tá? Ele fala assim, fica até, dá para partir de faca, né? Que eu tinha algum amigo dele, você o negócio está tão feio que dá até para partir com uma faca. Reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarraçoadas e impróprias, nas menores expressões. Então, quer dizer, tinha um bate-papo ali, mas era uma coisa inconveniente, desagradável. Ele fala, provavelmente eles estavam falando de política, de novela, de dinheiro. Ou seja, um papo bem rasteiro. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados, que me pareceram em desequilíbrio profundo, e falou, aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Quer dizer, eles ficaram ali 1 hora, ou talvez 1h15 dentro do centro, e aí melhoraram a sua faixa vibratória. Mas, embora eles sejam tarefeiros, embora sejam pessoas da casa espírita que frequentam o trabalho, as companhias deles, em geral, que andam para cima e para baixo com ele o dia inteiro, são aquelas que estavam esperando lá de fora. Os infelizes, os desencarnados, né, não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como a desta noite. Agora repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Quer dizer, imediatamente eles vão encontrar com eles. Aí ele fala assim, bom, que seria bom se a gente pudesse ficar dormindo, né? É igual eu tô falando comigo, igual eu falei comigo aqui agora. Eu vou dormir. O melhor a fazer é dormir. Porque qualquer outra coisa que eu faça, o que eu vou fazer? Vou fazer outra coisa que não devo, que não preciso fazer. Fiquei atento. Dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Graças a Deus, fizemos nossas preces em paz com imenso proveito. Um outro disse, como eu me sinto melhor, a sessão foi um alívio. O outro disse, o espiritismo é o nosso conforto, os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. Então eles saíram dali como se fossem anjinhos, né? Todos muito bonzinhos, mas essa questão que eu falei, né? Admiração, uma admiração que não tem produtividade. Alexandre observou, sorrindo, ou seja, dando aquela risadinha assim, ah, tá bom, né? Vê, me engana que eu gosto. Não se impressione, o problema não é de entusiasmo,
e sim de esforço persistente. Quer dizer, não se empolga não, porque isso aí não vai adiante. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Então, ele vai falar, né? Que ou a gente está dando gargalhada, ou a gente está muito depressivo. Então, essa nossa falta de equilíbrio nas emoções é que nos vai deixando vulneráveis. Então, quando você está ou lá em cima ou lá embaixo, você está suscetível, você está vulnerável a ter esse tipo de ataque, né? Dele entrar na sua morada, da sua casa mental e assaltar e te saquear, que é o que está falando no versículo, né? Então é só esperar que no primeiro assédio vai começar a mudar o padrão de vibração. Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram através do serviço espiritual com a oração. E aí o Luiz dá o exemplo de uma criança, né, do filho dele. Ele toma banho, fica cheiroso, bonitinho. O difícil é manter ele, porque ele vai comer a papinha e vai sujar tudo, né? Essa dificuldade de manter essa fidelidade, essa perseverança. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, quer dizer, a gente aprende, comenta e ensina. E aí, no nosso caso também, que ele falou, né? Gravam e postam no YouTube. Isso aí dói, né? Fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Então, o nível superior da vida, ele fala, não é aquele que sobe e desce, é o que sobe e fica. Isso que é difícil a gente manter, né? É como se ele dá exemplo do vaso, né? Como se você recebesse um vaso, né, muito raro, né? Uma dinastia, e aí você tem que tomar conta dele, né? Porque ele é muito frágil, é muito bonito, mas é muito frágil. Mas a gente tem que tomar esse cuidado para manter ele, para não quebrar, porque é muito fácil, né? Aí ele continua, cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. Quer dizer, quanto mais eles se afastavam do centro, mais ia ficando pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, porque estavam, né, em diferente faixa vibratória, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sobre a nossa observação, que eles estão observando o avô, a mãe e o filho, né? São 3 adultos em idades diferentes. Encostou-se uma delas à senhora idosa, e instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Vai falar do encosto, né? O pessoal falava de encosto. Quer dizer, num mínimo contato, ele já. Aí o capítulo todo fala disso, né? De todos eles. Todos eles, quanto mais se afastam, vai falar do rapaz também, né? Que a gente vai ter tempo de falar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Vai dar tempo de mais alguma coisa? Que ainda tinha influenciações espirituais sutis, mas acho que não Eu vai. acho que não vai dar tempo, não. Semana que vem a gente vai continuar no mesmo versículo, né? Também se tinha separado outras leituras aqui, mas... É só ler o iniciozinho do Estude Viva, né, do capítulo 70, que ele diz, sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil, né? Então, a gente seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Então, sempre primeiro, né, que ele terminou frisando isso. Humildade, para reconhecer que você está sendo atacado, né? A prece
e o passe. No SOS, parecido com isso, né? Silêncio, oração, Oração, serviço. serviço. Que se você for para o serviço, é quase se você tomasse um passe também. Porque você pode ver, se você for trabalhar, fazer alguma coisa que seja, trabalhar no bem, é a mesma coisa do passe. É como se você tivesse. Você recebe o passe por conta de estar em serviço. Ser atendido sem saber. Né? Então, é que ele fala que a humildade de admitir para si mesmo, constatar e assumir é o diagnóstico. A prece é o remédio. Né? A prece, o serviço é o remédio. Então, vamos encerrar, porque acho que tem mais coisas aqui, mas depois a gente põe na descrição do vídeo. Naquele livro Lázaro Redivivo, tem uma frase que o mentor fala assim, a gente usa muito essa frase a termos de encarnados, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. No nosso caso da influenciação espiritual aqui, né, é justamente o contrário. Diga-me quem és e eu te direi com quem andas, né? Então é o nosso desafio aí, né? Trabalhar nosso campo mental mesmo, né? Verdade. Então vamos fazer a nossa prece, né? Deus, Pai de amor e bondade, amigos espirituais, agradecemos, né, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesse horário, todas as segundas, todas as quartas, desculpe, fazendo esse estudo, para entrarmos em sintonia com os mentores da casa, que com certeza estão a postos, querendo nos ajudar nesse momento em que o planeta apresenta, né, essa característica da pandemia, caminhando rumo à regeneração. É o momento em que a gente mais precisa da influência espiritual positiva e que a gente busque, Senhor, dentro dos nossos lares mesmos, manter o equilíbrio, o silêncio, a oração, o serviço. Fica aí um desafio para a gente pensar como que pode atender, né, as pessoas que frequentaram nossa casa através do passe, mesmo à distância, que a gente possa ter uma intuição em relação a isso, porque nunca estivemos tão fragilizados, meu Pai, precisando dessa sintonia, precisando conseguirmos nos elevar para ajudarmos o planeta nesse momento, né, de transição. Que a gente possa se colocar a mente no infinito, né, e o nosso planeta Terra na relatividade que tudo apresenta aqui nesse momento. Inspira-nos, Senhor, aos dias e horas, o estudo, a benevolência, o perdão, a meditação, para que a gente realmente possa quebrar a sintonia com as nossas inferioridades seculares. E é com essa certeza desse amparo, dessa proteção, que nós rogamos que as bênçãos que usufruímos na hora desse estudo possam se estender não só a nós que estamos aqui fazendo, quem está assistindo, né, venha assistir, mas a todos os irmãos nossos que são os frequentadores daquela casa, que também necessitam muito de amparo e de proteção. E é com essa sensação, né, de gratidão, de agradecimento mesmo por tudo que o Senhor nos concede, que nós agradecemos e encerramos os trabalhos da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Até a semana que vem. Mas vamos continuar no mesmo versículo, né? Vamos ver o que mais ele vai nos trazer. Muitas coisas.